Bom, pessoal, vamos continuar com a matemática financeira. Vamos falar dos juros simples. Começamos no bloco passado a descrever o juros simples. Vamos lá? Então, nosso assunto são os juros simples. Foi visto no bloco passado que a letra J representa os juros ou renda. Vimos também que a letra C representa o capital ou principal ou valor presente. Vimos também a letra M, que representa o montante ou valor futuro, valor que será obtido. Vimos a primeira relação da matemática financeira, que é válida para qualquer situação. Montante igual à soma do capital mais juros. Então vamos continuar, né, treinando esta relação. Vamos fazer mais um exemplo sobre esta expressão. Exemplo. Aplicando-se um capital, é obtida renda igual a 3/5 do capital aplicado. Sendo obtido o montante de R$20.000, determinar o valor aplicado. Pronto, este, né, é o nosso probleminha agora. Aplicando-se um capital, é obtido renda igual a 3/5 do capital aplicado. Sendo obtido o montante de R$20.000, determinar o valor aplicado pelo investidor. Vamos à solução do problema. Bom, o que nós temos no problema é que a solução será o montante equivale a 20.000. Sabemos também que os juros, que é a renda, equivalem a 3/5 do capital. Bom, eu não sei qual foi o capital aplicado, mas eu tenho a relação que o montante é igual ao capital mais os juros. Este montante é de R$20.000. O capital, os juros. Bom, temos montante de 20.000, capital é o que eu quero e os juros é 3/5 do capital. Para resolver esse problema, né, temos que resolver uma equação do primeiro grau. E foi visto isto na nossa revisão, que está disponível para você gratuitamente. Para resolver esse problema, primeiro utiliza-se o mínimo múltiplo comum, que é o próprio 5. Temos aqui que obter o MMC. Bom, este 5 vai ser dividido pelo valor 1 vezes 20. 5 por 1, 5 vezes 20 dá 100.000. 5 dividido novamente por 1, 5 vezes C, 5C. 5 vezes o capital. 5 dividido por 5, 1 vezes 3, 3 vezes o capital. Então, ó, posso eliminar o MMC. E aí teremos que 5 mais 3, 8 vezes o capital. 8 vezes o capital corresponde a 100.000. O capital aplicado, então, é 100.000 dividido por 8. Este foi o valor do capital aplicado. Vamos fazer nossa continha, treinar o cálculo. 100.000 dividido por 8. Não esqueça, não deve ser feito com calculadora, nada disso. 10 por 8 dará 1, sobra 2, resto 2, baixo 0, fica 20 por 8. Dará 2, 16, resto 4, baixo 0. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40, resto 0. E aí, baixa-se o 0, coloca-se ali,
Ó, baixa zero, coloca zero no quociente. Então o valor, não é, que foi aplicado é de R$ 12.500. O capital aplicado foi no valor de R$ 12.500. Então este é o nosso primeiro problema, não é, de matemática financeira, que envolve a primeira relação, montante igual a capital mais juros. Tudo ok? Será que todos conseguiram acompanhar essa ideia? Não esqueça, não é? Essas aulas elas devem ser repetidas. Ela está disponível para você. Então você pode repetir esses cálculos, repeti-los, não é, para ganhar segurança e treinar, ter habilidade. Não esqueça, não utilize calculadora, porque você não vai poder usar a calculadora no momento da prova. E aí vai perder o desempenho, não é, porque foi treinado usando uma máquina, não é, de calcular. Tudo ok? Vamos passar adiante. Bom, vamos continuar o juros simples. Além do montante, capital e juros, temos também o período de aplicação. O período de aplicação é representado pela letra T. No juros simples, T representa o período de aplicação do capital. I representa a taxa, já foi dito isto. I é a taxa de juros. O período de aplicação e a taxa de juros sempre tem que estar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Se a taxa estiver ao bimestre, o tempo tem que estar ao bimestre. Não se pode utilizar duas unidades de tempo diferentes no mesmo problema. Bom, isso vai levar a um erro. Tudo ok? Vamos ver como é que se calcula o juro simples, tá? Vamos passar agora ao cálculo do juro simples. O cálculo do juro simples, ele é feito através de uma proporção. Vamos para o cálculo do juro simples. Será a nossa segunda relação. Cálculo dos juros simples. O cálculo do juro simples é feito com base em uma proporção. A base de cálculo da matemática financeira é o capital. Este capital terá que corresponder a 100%. A base de cálculo é o capital. O capital corresponde a 100%. Os juros, que é a renda que eu quero, será proporcional à taxa de aplicação e o tempo. Então, esta é a equação que me dá o juro simples. Juro é proporcional à taxa e o tempo, ao produto da taxa e o tempo. O capital é a base de cálculo, é 100%. Daqui eu posso separar juro. O capital pode multiplicar, porque é uma proporção, eu posso multiplicar os meios. O capital multiplica a taxa vezes tempo. E daí se obtém a relação juro igual a capital vezes a taxa em porcentagem vezes o tempo sobre 100%. Sempre que aparece na fórmula o 100 no denominador, é porque a taxa está na forma percentual. Pode-se utilizar também esta fórmula escrevendo da seguinte maneira: juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Só que nesse segundo caso, a taxa está na forma unitária. Ela foi dividida antes para poder ser substituído nessa fórmula. Então, o juro simples pode ser representado pela primeira relação, onde a taxa está em porcentagem, ou pela segunda relação, onde a taxa é dividida por 100 e é chamada taxa unitária. Tudo ok? A partir de agora vamos fazer cálculo com juro simples. Não só juro, esta expressão permite calcular juros, permite calcular o tempo de aplicação, permite calcular a taxa de aplicação de um determinado capital. Tudo ok? Vamos ver a partir de agora estes exemplos. Exemplo, determinar juros simples e montante simples das aplicações. Nossa primeira aplicação será um capital igual a R$ 5.000,
capital de R$5.000 durante um período, o tempo de aplicação de 3 meses, com uma taxa de juros de 8% ao mês. Tudo ok? Então vamos, a partir desse exemplo, calcular o juro, que é a renda obtida nessa aplicação, e o montante ao qual o investidor tem direito a receber. Tudo ok? Então está capital R$5.000, o tempo de 3 meses e a taxa de 8%. Para resolver esse problema, o cálculo pode ser feito diretamente pela fórmula de juros. Vamos ver aí a solução do nosso problema. Os juros são calculados como capital vezes a taxa em porcentagem vezes o tempo dividido por 100. Quanto vai ser esse juro? Vamos ver o capital. O capital aplicado, vamos voltar aí à página, capital é de R$5.000. O capital aplicado é de R$5.000. A taxa de aplicação, 8%. O tempo de aplicação, vamos voltar, 3 meses, taxa de 8% ao mês, período de 3 meses. Então temos período de 3 meses dividido por 100%. Não precisa escrever o símbolo de porcentagem. Estou colocando aqui para que fique visível que ele vai ser eliminado. Está no numerador e no denominador. Então o resultado disto é, bom, se esse 5.000 está multiplicando e 100 está dividindo, eu posso cortar os zeros. 2 zeros no denominador, pode ser cortado 2 zeros no numerador. É o mesmo que dividir 5.000 por 100, que dá 50. O resultado vai ficar 50, que multiplica 8, que multiplica 3. Resultado, 3 vezes 8, 24. 50 vezes 24. Fazendo o cálculo, fica 0. 5 vezes 4, 20, outro 0. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Então o resultado é R$ 1.200 de juros. E quem é o montante? Bom, eu apliquei 5.000 e tenho direito a receber juros de 1.200, mas não é isso que eu vou ter no final. O que eu vou ter no final é o que eu tinha, que é 5.000 mais os juros. É o chamado montante, soma do capital mais juros. O montante é o capital aplicado é de R$ 5.000 mais juros de R$ 1.200. Então eu terei direito a R$ 6.200. Tudo ok? Então está aí mais um probleminha, que tem que ser treinado na matemática financeira. Temos o capital, a taxa e o tempo. Podemos determinar o juro e o montante da aplicação a juros simples, ou a capitalização simples. Vamos a mais um exemplo. Continuando aí com o mesmo título, determinar o juro simples e o montante simples da aplicação. Agora vamos para a letra B, o nosso segundo exemplo. Fizemos aí a letra A, vamos agora para a letra B. Vamos supor um capital de R$ 7.500 com uma taxa de juros igual a 24% ao ano, taxa de juros simples, e um período de tempo, o tempo de aplicação, o período de aplicação de 2 trimestres. Então vamos determinar juros e montante simples para um capital de R$ 7.500, aplicado a uma taxa de 24% ao ano, durante um período de 2 trimestres. Bom, para resolver esse problema, primeiro temos que igualar a unidade do tempo e da taxa. A taxa está ao ano e o tempo está ao trimestre. Se quiser, pode ser levado tudo para mês, pode ser colocado tudo em bimestre, tudo em quadrimestre, contanto que fique igual. Então a solução do nosso problema é: vamos colocar tudo em meses. A taxa é de 24% ao ano. Eu tenho que converter
essa taxa uma taxa proporcional ao mês. Já vimos como se faz isto. Devo dividir, porque o período é maior e eu quero uma taxa no período menor. Eu devo dividir por 12 meses. A taxa proporcional é de 2% ao mês. Então já temos aí a taxa que vai ser utilizada, que vai ser uma taxa mensal. O período de tempo terá que ser também em meses. E o período de 2 trimestres são 6 meses. 2 vezes cada trimestre são 3 meses. São 2 trimestres, então o período é de 6 meses, 2 trimestres. Então agora podemos fazer o cálculo. Tenho tudo o que preciso. Tenho o capital, que é 7.500. Tenho a taxa, que é de 2% ao mês. E tenho o período, que são de 6 meses. Bom, e gente, vamos utilizar aí a equação. Ó, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Não precisa escrever o símbolo de porcentagem, é perda de tempo. Quem é estes juros? Quem são os juros? O capital aplicado, vamos retornar, ó, capital aplicado de 7.500. A taxa foi de 2% ao mês e o período foi de 6 meses, 2 trimestres, dividido por 100. 7.500 dividido por 100, eu posso cortar os zeros, dá 75. Então, os juros serão de 75 vezes 2 vezes 6. 75 vezes 2, o resultado é 150. 150 vezes 6, o resultado é 6 vezes nada, nada. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. R$900 de juros. R$900. Bom, então eu tenho direito a quanto? Eu apliquei 7.500. Eu terei direito a R$900 após 6 meses de aplicação. Então eu vou sacar um montante. O montante é a soma do capital mais juros. O montante será capital aplicado, 7.500. Juros, 900. Então, o montante ao que eu terei direito será de R$8.400. Bom, gente, como eu disse, né, é importante repassar essa aula. Pegue, pare o vídeo, faça a questão, depois confira o cálculo que está sendo feito. Não esqueça nada de usar a calculadora, né, muito menos do celular. Tá bom? Os cálculos devem ser feitos da maneira que eu estou mostrando aqui e deve ser treinado, né? Caso tenha dificuldade nos cálculos, reveja as aulas de matemática básica. Reveja as operações iniciais, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, racionais, o cálculo de fração, soma, subtração, multiplicação, potenciação, como resolver a equação do primeiro grau, do segundo grau, tudo isso, né, está disponível gratuitamente no vídeo de matemática. Tá certo? E foi criado com esse intuito. Não adianta partir para a matemática financeira se você não lembrar como é que faz cálculos simples de matemática elementar. Tá bom? Bom, gente, vamos para a letra C. Mais um exemplo aí do cálculo de juros. Vamos para a letra C. Eu gostaria que vocês parassem o vídeo e executassem. Vamos supor um capital. Vamos colocar logo a letra C. Capital de R$15.000. Com uma taxa de juros de 24% ao quadrimestre e o tempo de aplicação, né, de 2 anos. Pronto, vamos ver aí. Então, como eu disse, pare o vídeo, né, procure executar esse cálculo. Eu estou fazendo aqui passo a passo, procurando detalhar o máximo que eu posso o cálculo, mas na hora de fazer na prova tem que ser, se possível, mentalmente, né, e dar o resultado, tá bom? Vamos ver aí. Primeiro passo, eu posso converter tudo em meses ou então em anos. A taxa de 24% ao quadrimestre pode ser convertida em uma taxa anual. No juro simples, você pode escolher qualquer período de tempo, o resultado sempre é o mesmo. Então, a taxa de 24% ao quadrimestre deve ser multiplicada por 3 quadrimestres para obter a taxa anual. Então, a taxa vai ficar 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Dá 72%
ao ano. 24 vezes 3, 72% ao ano. Cada quadrimestre são 4 meses. Um ano tem 3 quadrimestres. 3 vezes 24, 72% ao ano é a taxa que a gente vai utilizar. O período está em ano, que são 2 anos. Logo, teremos os juros, repetindo a nossa fórmula, capital, taxa, período de tempo, sobre 100. O capital aplicado, 15 mil. Taxa de aplicação, 72. Período, 2 anos, dividido por 100. Primeiro passo, né, cortar os zeros. Está aí, o capital, 15 mil. Período de aplicação, 2 anos. E a taxa de 72%. Então, posso cortar aí os zeros. Ó. E aí, vamos obter que os juros serão iguais a 150 vezes 2, dá 300. Ó. Vezes, ó, posso multiplicar 150 vezes 2 primeiro. 300 vezes 72. Resultado, coloca-se 2 zeros. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. R$21.600 de juros. Bom, como o juro é de 21.600, foi aplicado 15 mil, então temos o montante, ó, capital mais juros. 15 mil foi aplicado, obteve-se juros de 21.600, significa que o montante a que eu terei direito será R$36.600. Tudo ok? Bom, a gente está aí resolvido, né? Problemas para todos os problemas que eu citei até agora. O objetivo era calcular o juro e o montante, né? Utilizamos a primeira e a segunda fórmula que foi exposta até o momento nas aulas de matemática financeira. Bom, vamos agora partir para o cálculo da taxa de aplicação. Tá bom? Esta expressão que acabamos de utilizar pode ser usada também para o cálculo da taxa. Vamos partir para esse tipo de problema. Vamos para um outro problema da matemática financeira, que é o cálculo da taxa de juros. Exemplo: calcular a taxa de juros para as aplicações abaixo. Vamos ver aí. Nosso primeiro exemplo, letra A. Vamos supor um capital aplicado no valor de R$4.000. O período de aplicação de 5 meses. E o montante obtido, né? O que queremos agora é a taxa de juros. Montante obtido de R$5.000. Então, esses serão os dados do nosso problema. Foi aplicado um capital de R$4.000 durante um período de 5 meses e obteve-se um montante de R$5.000. Com base nisto, né, quanto é a taxa de juro praticada? A taxa de juros simples, né? Estamos falando de juros simples. Bom, gente, para resolver o problema, o primeiro passo é determinar juros. Temos que o montante é igual ao capital mais juros. Logo, juros pode ser separado dessa fórmula. O juros é a diferença entre o montante e o capital. O juros pode ser obtido como montante subtraindo do capital. Ou seja, se eu apliquei 4.000 e tenho direito a resgatar 5, o juro é a diferença. O juros vai ser R$5.000, que é o montante, menos o R$4.000 que eu apliquei. Significa que os juros são de R$1.000. Esse é o valor dos juros. Bom, a partir disso, podemos calcular a taxa fazendo juros igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Quem é o valor dos juros? O valor dos juros, R$1.000. Quem é o capital? 4.000, lembre-se, 4.000 foi o valor aplicado. A taxa é o que eu quero. O período de tempo de aplicação, né? Vamos relembrar aqui, na página, no 5 meses. O período de tempo foi 5 meses. Então, vamos colocar período de 5 meses sobre 100. Se o tempo está em meses, a taxa também terá que estar em meses. Tem que ter a mesma unidade de tempo. Bom, primeiro passo, eu posso dividir 4.000 por 100. 4.000 por 100, o resultado é 40.
Então, teremos 1.000 igual a 40 vezes 5, que dá 200 e. Se esse 200 está multiplicando, deve voltar dividindo. Logo, a taxa vai ser 1.000 dividido por 200. Essa é a taxa. E 1.000 por 200, o valor dá exato, dá, ó, corte os zeros, vai ficar 10 dividido por 2, dá 5% ao mês. Essa é a taxa de juros e esse foi o objetivo do problema, determinar a taxa de juros de uma aplicação a juros simples. Vamos ao nosso último exemplo, a letra B, para o cálculo de uma taxa de juros. Procure resolver antes, né? Pare o vídeo, vou colocar os dados, aí você para o vídeo, executa e depois a gente confere passo a passo o que está sendo feito. Procure ser mais rápido do que eu estou fazendo aqui, né? Você pode encurtar passos chegando a resultado mais rápido. Esse é o objetivo. Aqui está sendo feito detalhadamente, né, para aquelas pessoas principalmente que não têm noção ainda da matemática financeira para poder desenvolver e treinar. Então, letra B, o capital aplicado vai ser de R$6.000. Período de aplicação de 1 ano e meio. E o montante obtido, R$10.000. Como eu disse, pare o vídeo, né? Execute o cálculo e vamos conferir quanto é a taxa de juros. Bom, vamos lá. A solução do nosso problema, mesmo passo seguido antes. Primeiro passo, determinar juros. Montante igual a capital mais juros. Daí eu posso separar juros, que será o montante menos o capital. O montante foi de 10.000, que é o que eu tive direito, e o capital aplicado foi de 6.000. Resultado, juros é igual a 4.000. Então, 4.000 é o valor dos juros ao qual se teve direito. Bom, se o juro é 4.000, quanto é a taxa? Vamos na sequência. A nossa fórmula de cálculo da taxa é a mesma do cálculo dos juros. Juros é capital, taxa, tempo sobre 100. Bom, os juros, vamos voltar aqui, juro 4.000. Período, 1 ano e meio. Capital, R$6.000. Então, juros, 4.000, capital aplicado 6.000, taxa eu quero e o período de tempo é 1 ano e meio. Bom, eu não posso usar 1 ano e meio no cálculo. Eu posso, por exemplo, converter em meses ou semestres. Por exemplo, 1 ano e meio são 3 semestres. Se quiser obter a taxa em semestre, utiliza 3. Bom, 1 ano e meio, né, corresponde a 12 mais 6, 18 meses. Se quiser a taxa mensal, usa 18. Então vamos usar aqui é uma taxa semestral, 3 semestres, que são 18 meses. Vamos utilizar o período de 18 meses, 1 ano e meio. Resultado, ó, primeiro passo, cortar os zeros. Vai ficar 4.000 igual a 0, o valor de I, 0, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 1.080 vezes I. Bom, a taxa vai ser o valor de 4.000 dividido pelo 1.080. Posso cortar o zero, é o mesmo que 400 dividido por 108. Bom, basta fazer agora a divisão e temos a taxa. Vamos avançar. Pegando o valor 400, né, vamos fazer a continha, ó, dividido por 108. Não esqueça de treinar sem calculadora, sempre estou avisando isso, né? Então vai ficar 3 vezes 8, 24, dá 324. A diferença dá 76. Aí coloca uma vírgula, né, e 0. Agora vamos ter o valor 7. 7 vezes 8, ó. 7 vezes 8, 56. Ó, 8 vezes 7, 56. 7 vezes 1, 7. Ó. Sobra 4, né? 40, não vai ser divisível, eu coloco um 0 e outro 0. 400 era 3 novamente, né? Então o valor ficou bem pequeno, 3,7%, o valor aproximado, 3, aproximadamente, o valor não é exato, 3,7% ao mês. Por que ao mês?
porque eu usei o período de 18 meses, o tempo está em meses. Bom, minha gente, vimos aí o cálculo do juro simples, cálculo do montante simples e cálculo da taxa de aplicação. Na sequência da aula, né, na próxima aula, veremos o cálculo do tempo de aplicação a juros simples e o cálculo do capital aplicado. Até o nosso próximo encontro.